Olá pessoal, mais uma vez o professor Otávio Castellani para o Saboreando a Física, na segunda parte dos primórdios da mecânica quântica. Antes de mais nada, dá uma curtida no trabalho, não esquece aí de se inscrever se não é inscrito, e isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho. No último vídeo o que a gente concluiu? A gente teve a imagem de que a luz é uma onda, né? Isso que foi determinado no vídeo anterior. Após o modelo do Huygens ter superado o modelo do Newton, sendo validado pelos experimentos do Young, do Fresnel, e tendo seu ápice aonde? Na teoria eletromagnética do Maxwell e na comprovação experimental da existência dessas ondas pelo próprio Hertz. Mas em todo esse percurso que vai do final do século XVII até o final do século XIX, outros fatos também vão ser fundamentais, e foram fundamentais, para reforçar ainda mais o modelo ondulatório da luz, né? Se a gente partir novamente para Newton, se voltar a Newton, a gente vai ver que ele, no fundo, deu todo o suporte experimental para o modelo ondulatório da luz. De certa forma, a gente pode dizer que foi ele que inaugurou o que a gente chama hoje em dia de espectroscopia, com os experimentos de ótica que ele realizou, né? E o que a gente pode entender o que é espectroscopia? Na verdade, é você incidir luz em um instrumento, que é o que a gente chama de espectroscópio, e este vai nos possibilitar ver as frequências contidas nessa luz. Basicamente é isso. Foi justamente o que Newton fez quando ele usou o prisma, e ele decompôs lá a luz do Sol, né? De certa forma, o prisma ele já era conhecido há bastante tempo na época do Newton, mas era simplesmente objeto para distração, diversão. Ninguém via o prisma como um objeto super científico. Inclusive já se sabia que o prisma decompunha a luz. As pessoas viam isso, mas muitos falavam, cientistas inclusive, achavam que na verdade eram impurezas do próprio vidro, que era feito o prisma, que de certa forma corrompia a luz ao entrar nesse prisma. Mas então o Newton ele foi o primeiro a ter, na verdade, uma atitude científica ao usar o prisma. Quando ele verifica que a luz era composta por cores diferentes, e não só ele faz a passagem da luz pelo prisma, onde você tem lá aquele arco-íris de repente formado ali num papel ou na parede, o que ele faz, a atitude científica dele é colocar outros prismas e fazer com que os feixes de luz atravessem esses outros prismas. E ele acaba fazendo vários arranjos experimentais com os prismas que depois ele publica em artigos da Royal Society, e onde ele pega o prisma e coloca de tal forma que faz com que aqueles raios que foram decompostos, ele conseguiu fazer com que eles voltassem a se tornar um único raio, que era da luz branca. Então, entre outros experimentos que ele fez com o prisma, os prismas na verdade. Mas para Newton as cores simplesmente eram devidas ao tamanho das diferentes partículas da luz, né, pelo próprio modelo que ele tinha sobre a luz, né, que eram formadas por partículas. E aí, para aquela decomposição da luz pelo prisma, ele dá um nome, ele que na verdade batiza de spectrum, né, que na verdade significa aparição, imagem. E então ele tem aquele espectro, aquela coisa conhecida do espectro solar, que é o espectro contínuo, onde você tem as 7 cores, né, começando do vermelho e finalizando no violeta. E com o tempo, as técnicas para análise dessa decomposição da luz, elas foram evoluindo. E esses instrumentos que são chamados espectroscópios. E como funciona esse espectroscópio? Então, se você olhar aí na figura, você pega, por exemplo, uma lâmpada, você deixa incidir luz, está representada como se fosse um prisma, e depois que passa pelo instrumento, ele tem o espectro contínuo lá das 7 cores. Se você pegar, por exemplo, agora um gás e aquecer esse gás, e fazer com que a luz emitida por esse gás, ou a radiação, passe pelo espectroscópio, você tem o que a gente chama de espectro de emissão, né? E se você pega e resfria esse gás e faz luz incidir nesse gás e depois
né? Ou seja, a luz atravessar esse gás e depois passar pelo espectroscópio, você tem um resultado que é justamente o que a gente chama de espectro de absorção. Então observa aí, o espectro contínuo você tem do vermelho ao azul, que é o chamado espectro visível. E se você olha o espectro de emissão, nota que apenas uns feixes vão aparecer. Você não tem o espectro contínuo, você tem apenas algumas, vamos chamar logo de frequências aparecendo. Da mesma forma que no espectro de absorção, você tem um espectro contínuo com falhas. E aí, se você observar, essas falhas são justamente os feixes, né, as frequências que estão aparecendo no espectro de emissão. Então, gente, o que a gente verifica é que quando você tem um espectro, seja ele de emissão ou de absorção, no fundo o que você vai ter é uma impressão digital do elemento. É isso que é interessante. Quando você capta o espectro contínuo, o espectro seja de emissão ou de absorção, você vai ter realmente como saber que elemento é aquele que está emitindo ou que está absorvendo. E aí, ó, a gente pode olhar, por exemplo, esses espectros aí, né, do hidrogênio, do sódio, do hélio, do neônio, são espectros de emissão, né? Então, por isso que a gente sabe, por exemplo, quando a gente capta a luz de uma estrela, né, os elementos que tem nessa estrela, justamente porque a gente pega o espectro de emissão e vê lá que tem aquele cara ali, ó, aquele primeiro ali, é o hidrogênio. O hidrogênio sempre vai ser esse espectro. Então, quando eu vejo esse espectro, eu já sei que o elemento ali é o hidrogênio. Da mesma forma de baixo, quando eu vejo esse espectro, eu sei que o elemento é o sódio, e assim sucessivamente, né? E do outro lado aí você tem o espectro de emissão e de absorção do hidrogênio. Então, se você notar, ó, o de absorção, nota, o que está faltando no espectro é justamente o que aparece no de emissão. E esses espectros foram tentados ser explicados, né, por várias fórmulas. Você tem aí a fórmula de Balmer, que tentou explicar a formação desses espectros, né? Agora, o mais importante, gente, é o modelo que se está usando. É o modelo que? Ondulatório, né? As cores, a luz está sendo vista e está sendo entendida como uma onda. Isso daí, gente, é 1860, 1800... Que 1817, o Fraunhofer, por exemplo, se eu colocar lá no Fraunhofer, ó, ele já consegue as linhas de absorção solar. Então observa que aí, isso foi em 1817. Observa que os instrumentos vão tendo mais precisão e os teus resultados vão tendo mais precisão. Nota que o Newton, quando ele capta o espectro solar, é contínuo, né? Porque ele tinha um prisma lá. Então, se você agora tem um instrumento mais preciso, nota que o Fraunhofer ele já viu que não é bem assim. O espectro de absorção do Sol não é contínuo. Se você olhar, tá aí, ó, você vê que tem umas falhas no espectro. Então, as linhas de absorção solar não são contínuas como Newton percebeu. Isso por causa, claro, da evolução da tecnologia do próprio espectroscópio. Tá? Então, para mostrar que nesse momento, nessa época, a luz estava sendo considerada uma onda. Não tem como pensar qualquer coisa diferente. Não passava na cabeça das pessoas uma coisa diferente. Porque tudo era explicado, tudo era tentado explicar em cima de frequências. E aí que a gente já sabe, né? Quando vai chegar lá no final do século XIX, com Maxwell, ora, a luz é uma onda. E fechou o caixão, a luz é uma onda e acabou. Porque tudo em relação à luz só podia ser pensado como uma onda.